A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar, para a glória de Deus. O que significa amém? A palavra amém é usada tanto no Antigo como no Novo Testamento e significa assim seja, ou verdadeiramente. Na Bíblia, o número 7 é considerado um número sagrado e é frequentemente mencionado como nos 7 dias da criação e nos 7 pecados capitais. O nome mais longo de uma pessoa na Bíblia é Matelassar, Asbar, Isaías 8:1. A Arca de Noé, mencionada no Antigo Testamento, foi construída para sobreviver ao dilúvio e que cobriu a terra. A Bíblia diz que a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento e 22 metros de largura e 13 metros de altura. O livro de Ruth é o único livro da Bíblia que é nomeado após uma mulher. Ruth é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus Cristo no Novo Testamento. A primeira tradução da Bíblia em português foi uma tarefa árdua e demorada. A partir de Denise, alguns tradutores iniciaram o processo de tradução, mas a primeira edição impressa em português só foi lançada em 1748, há cerca de 13 séculos depois da primeira edição de Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina, mas muito esforço foi feito posteriormente para traduzir diretamente do hebraico e do grego. A origem do termo da Bíblia tem relação com a cidade de Biblos, no Líbano, atualmente conhecida como Gibeon. Na época, a cidade já era reconhecida pela produção de papiros ou rolos de escritas. Devido à sua grande influência, a palavra Bíblia em grego significa livros. A, a invenção da imprensa foi um dos avanços mais significativos da história da comunicação escrita. Antes da impressão, o livro era copiado à mão, o que tornava a produção de cópias em massa uma tarefa muito difícil e demorada. A Bíblia foi o primeiro livro a ser expresso com a ajuda da imprensa de tipos imóveis, criado por Johannes Gutenberg. Essa inovação teve um impacto enorme na divulgação das escrituras sagradas e permitiu que as mensagens da Bíblia fossem disseminadas por todo o mundo. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados que se tornou uma das obras mais importantes da literatura mundial. Ela é considerada uma fonte de inspiração, sabedoria e orientação para milhares de pessoas ao redor do mundo. A tradução da Bíblia para os outros idiomas tem sido um trabalho árduo e de longa duração, mas graças aos esforços de muitos tradutores dedicados, a Bíblia já foi traduzida em cerca de 3.000 línguas dialetos, tomando o livro mais traduzido da história. Além disso, estima-se que mais de 3,9 milhões de cópias tinham sido vendidas no mundo, tornando também o livro mais vendido da história. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados escritos por diferentes autores em épocas distintas. Originalmente, ele não possui um sistema de divisão em capítulos e versículos. Foi somente no século XVIII que a Bíblia foi dividida em capítulos pelos inglês Stephen Largenton. Mais tarde, no século XVI, o francês Robert Strauss dividiu a Bíblia em versículos, unificando-os com sistemas de capítulos. Essa divisão facilitou a leitura, a compreensão e a referência dos textos bíblicos, e se tornou uma das características mais importantes da Bíblia.
O livro mais curto da Bíblia é a segunda carta de João, com apenas 13 versículos. A Bíblia contém cerca de 783.137 palavras, variada ou pouco dependente da tradução utilizada. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes durante um período de aproximadamente 1.600 anos. A primeira palavra da Bíblia é Bereshit, em hebraico, que significa no princípio. Essa palavra se encontra no primeiro versículo do livro de Gênesis. A última palavra da Bíblia varia dependendo da tradução utilizada, mas em geral é Amém, ou assim seja, em algumas traduções. Essa palavra se encontra no último versículo do livro de Apocalipse. A Bíblia é composta por 66 livros divididos em duas partes principais: o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Diferente dos outros livros da Bíblia, o livro de Esther não faz menção direta a Deus ou uma figura divina. Apesar disso, muitos estudiosos acreditam que a presença de Deus é explícita na história. Existem diferentes visões da Bíblia. Apesar de a maioria das pessoas se referir à Bíblia como se fosse um livro único, existem diversas versões da Bíblia com tradução e interpretações diferentes. Alguns exemplos são a Bíblia Católica, a Bíblia King James e a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia contém diferentes gêneros literários. A Bíblia é composta por diversos gêneros literários, incluindo poesias, histórias, profecia e leitura apocalíptica. Essa diversidade de estilos literários faz com que a Bíblia seja uma obra complexa e rica em significados. O livro de Ruth é frequentemente lido na festividade judaica de Shavuot, e Shavuot é uma festividade judaica que celebra a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Durante essa festividade é comum ler o livro de Ruth, que conta a história de uma mulher que se converte ao judaísmo e se torna uma ancestral do rei Davi. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa Bíblia. Tem essas histórias maravilhosas que nos faz com que nós venhamos tirar muitas coisas boas para a nossa vida, para o nosso aprendizado, e que nós fazer isso com essas histórias de Ruth, Esther, que nos ajuda a vencer várias coisas que nós passamos na vida. Ela nos ajuda pela influência da história, que é muito boa, e a gente acaba fazendo alguma coisa que nos ajuda na nossa crença e alcançar os nossos objetivos, assim como eles alcançaram também. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, para essas pessoas, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, meu Pai, necessitadas, Senhor Deus, de um milagre, Senhor. Pai, faz um milagre na vida dessa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, ajuda elas, meu Pai, a vencer. Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, meu Pai, que nós estamos aqui nesse mundo, Senhor Deus, meu Pai, que nós passamos, Senhor Deus, meu Pai, por várias dificuldades, Senhor, e essas dificuldades, Senhor Deus, meu Pai, esses problemas, Senhor Deus, só vai acabar mesmo quando nós morrer, meu Pai. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar, nós temos que vencer, Senhor Deus, meu Pai, porque nós vivemos constantemente uma guerra, Senhor, onde o meu Pai, o mal não quer que o bem, Senhor Deus, meu Pai, venha ficar em paz. Mas o Senhor Jesus, ele veio, Senhor Deus, meu Pai, e nos deu paz. E mesmo, meu Pai, no meio das guerras, nós podemos ter essa paz, porque o Senhor nos dá. É bastante a gente, meu Pai, se acalmar, ter paciência e esperar no Senhor. Porque não adianta, meu Pai, a gente ficar bravo, a gente ficar nervoso, a gente querer bater nas pessoas, a gente querer brigar, porque nós não vamos estar resolvendo nada. Nós só vamos estar piorando as coisas e fazendo o que o inimigo quer que nós faça. Mas se nós
ter paciência e esperar no Senhor, fechar a boca às conversas malignas, às atitudes de pessoas sem sabedoria, com certeza nós vamos vencer o mal, porque o mal quer colocar um contra o outro, mas nós temos que ter sabedoria para não entrar nesse jogo de Satanás, para que nós venha a ser afastado desse domínio de Satanás, que é por um contra o outro, é colocar lenha na fogueira. Oh Deus amado, Deus misericordioso, grande Deus. Oh Pai, dá sabedoria para o teu povo, dá saber paciência, Senhor, dá domínio próprio, Senhor Deus meu Pai, dá mansidão, para que elas venham, Senhor Deus meu Pai, não revidar, Senhor Deus meu Pai, as coisas, porque, meu Pai, o primeiro impulso da pessoa, Senhor Deus meu Pai, é usar de violência, é estar usando a língua, Senhor Deus, falando, mas isso não resolve nada. Isso só atrapalha só, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, dá sabedoria, dá paciência para essas pessoas, meu Pai, aguentar, Senhor Deus, as críticas, aguentar, Senhor Deus, meu Pai, a pessoa que é ali nervosa falando, Senhor Deus, meu Pai, ou xingando, que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, se policiar, falar, não, eu não vou ficar brigando, não vou ficar xingando, porque é isso que o inimigo quer, e a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, eu vou orar, eu vou jejuar e o inimigo vai cair por terra. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos estar dando razão à carne, porque se nós for dar razão à carne, nós vamos colocar tudo a perder. Mas nós temos que dar razão a Deus, que pode nos defender, porque a única pessoa que pode nos defender dos ataques malignos é Deus, só Ele pode. E nós também, se estivermos junto com Ele, alicerçado na rocha que é Jesus, e com nossa vida no altar, porque senão nós não vamos conseguir vencer o mal. Oh Deus amado, abençoa essa pessoa, ajuda elas a vencer, Pai. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.